ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Que bendita promessa divina dada ao seu servo, queridos. Olha, e se cumpriu literalmente. Josué derrotou mais de 30 reis, pequenas nações naquela época, e conquistou a terra prometida. Deus havia dito: nunca você será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Queridos, vamos ler também o texto de Hebreus 11, de 1-3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Queridos irmãos, é bom que se diga que o autor da carta aos Hebreus trouxe-nos uma palavra bem esclarecedora e define com perfeição o que é fé. Ele disse: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que se pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Precisamos ter fé para ouvir, fé para obedecer, fé para poder ser participante do cuidado e proteção de Deus. Minha filha Keren compartilhou comigo uma experiência impactante, extraordinária, que ela leu numa importante revista de circulação mundial, a Geographic. Esta matéria jornalista traz o depoimento de pesquisadores que foram testemunhas de um grande feito, um milagre extraordinário realizado pelo Deus onipresente. Um grupo de exploradores estavam no Polo Sul, dentro de uma caverna de grande extensão, com muitos labirintos, fazendo suas pesquisas científicas. Depois de horas de trabalho, coletando amostras, fazendo medições, tirando fotos, de repente eles receberam uma chamada urgente enviado pelo sistema de som interligado com o pessoal de apoio de fora da caverna, dizendo que eles saíssem imediatamente do interior da mesma, uma vez que a previsão do tempo dava-se conta de que a temperatura iria cair bruscamente para 60 graus negativos dentro de poucas horas, e todos morreriam congelados se não saíssem do interior da mesma. Então, queridos, obedecendo o alerta dos companheiros, um após o outro foi saindo da caverna, restando apenas uma pesquisadora que estava no fim da fila. Ela bem que tentou sair logo após seus colegas,
mas o cordão que dava a direção e apoio quebrou-se. Os colegas entraram em desespero e um deles até tentou ir atrás da colega, mas foi impedido, sabendo que esse também morreria. Entristecido, foram embora para o abrigo seguro, sabedores de que a sua colega não sobreviveria a essa baixíssima temperatura. Na manhã seguinte, voltaram à caverna para buscar o corpo da pesquisadora que havia ficado presa naquele inóspito lugar. Mas, para a grande surpresa dos mesmos, ao chegarem no fundo da caverna, a encontraram viva e em perfeitas condições físicas. Daí perguntaram a ela como ela havia conseguido acender fogo no interior da caverna se estava a 60 graus negativos. E eles informaram também que foram conduzidos ao lugar exato onde ela se encontrava, porque perceberam a presença de fumaça no interior da caverna. Foi neste exato momento que ela contou seu testemunho, pois se tratava de uma cristã abençoada e que possuía fé autêntica. Ela disse que ao começar a sentir um frio nunca sentido antes, ouviu a voz do Espírito Santo dizendo que ela começasse a pular, a dançar e louvar a Deus. Em obediência, ela começou a fazer isso. Só que depois de muitas horas, ela parou, mas a voz do Espírito veio novamente dizendo-lhe: não pare de pular, não pare de louvar. E assim ela passou toda aquela noite pulando e cantando louvores a Deus, até que seus colegas chegassem ali. Maravilha! De fato, queridos, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, diz o autor da carta aos Hebreus. O que esta irmã passou naquela caverna me traz à memória o que Deus disse a Josué no capítulo 1:5 de seu livro, e também é repetido no livro aos Hebreus: eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Hebreus 13:5. A pesquisadora, nossa irmã, que ficou presa no fundo da caverna a menos de 60 graus negativos, experimentou em sua própria vida a promessa divina dada aos seus servos do passado. Sabia, querido, Deus é poderoso e sua promessa é extensiva a todo o seu povo, aqueles que de fato confiam em sua palavra. A irmã do abençoado testemunha tinha fé, não fé vacilante. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, obedeceu de imediato, acreditando absolutamente que de Deus vinha o socorro, e soube estar atenta, ouvir a voz do Espírito Santo, pois ao pular sem parar ela se esquentava. E ao louvar, esqueceu o problema que a cercava, não conseguia ver o perigo, a morte diante de si. Vale dizer, querido, que o louvor liberta, e isso ela fez com intensidade. Temos uma história bíblica que comprova o que acabei de dizer,
porque o louvor liberta. Quando os inimigos se levantaram contra Josafá e tentaram invadir Judá, onde o mesmo governava, Deus disse a ele: esta peleja não é sua, é minha. Então Josafá chama todo o povo de Judá, os levitas, e colocaram o rosto no chão e começaram a louvar ao Senhor. E o povo recebeu a resposta de Deus naquele momento. Olha o que Deus falou: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Segundo as Crônicas 20, do 17 ao 20. Um outro extraordinário exemplo é a dos apóstolos Paulo e Silas. Ambos estavam presos com seus pés amarrados em troncos no fundo de uma masmorra, suas costas feridas com as marcas de muitas varadas que receberam naquele dia. E o que aconteceu no interior daquela prisão, querido? Eles ficaram ali murmurando a Deus, dizendo que não era justo ter apanhado e estarem ali presos. O irmão poderá acompanhar esta história completa na leitura do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Vocês verão que os magistrados rasgaram as vestes dos dois e mandaram açoitá-los com vara. Depois de serem humilhados e açoitados, foram lançados na prisão aos cuidados de um carcereiro. E sabem por que eles foram presos, queridos? Simplesmente por causa de Cristo Jesus, de uma boa ação operada mediante a atuação do Espírito Santo. Paulo orou e libertou uma jovem que fazia adivinhações, que era usada pelo diabo com uma capacidade que atraía muita gente interessada. Ela conseguia, querido, fazer previsões acertadas, mas cobrava. Então, cheio do Espírito Santo, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que aquele demônio saísse dela, e ele saiu imediatamente. Ao perder o apoio satânico, sua capacidade de adivinhar deixou de existir. Seus senhores ficaram muito irados porque ela dava muito lucro a eles, e por isso acusaram Paulo e Silas, levando-os à prisão. Queridos, o diabo usa mesmo pessoa como mulas, como cavalos para os seus objetivos. Ele empresta dotes, dons extraordinários. Ele empresta riqueza, poder e fama. Vocês já viram bruxos na África que conseguem andar por cima das águas, fazer levitação do seu próprio corpo e ficar voando lentamente? Eles conseguem fazer demônios entrarem numa espécie de uma tenda bem parecida com vassoura de palha e dançar numa velocidade incrível. Conseguem fazer curas ao vivo usando até bisturi sem anestesia, como vocês viram naquele tal de João de Deus que está preso. Quando eu era adolescente, estava procurando um emprego e, queridos irmãos, ainda era um jovem bastante inexperiente concernente às coisas espirituais.
era um recém-convertido. Então eu percebi ali na rua, na calçada, né, próximo a um grande shopping em Goiânia, um grupo de pessoas, e eu, por curiosidade, cheguei bem próximo e vi um homem sentado numa cadeira com os olhos vedados, e ele, naquele momento, ouvia de um secretário que estava bem longe dele, usando uma pequena caixa de som. O seu secretário pegava uma identidade de uma pessoa qualquer daquele grupo que estava ali e perguntava àquele homem que estava ali sentado na cadeira qual era o nome completo naquela identidade, qual o nome dos pais e a data de nascimento. E, queridos, aquele homem que estava sentado ali adivinhava, acertava todas. Isso é muito fácil de entendimento hoje, porque o diabo estava ali a serviço daquele homem. O mesmo demônio que lia a identidade chegava no ouvido daquele que estava sentado na cadeira e passava todos os dados daquela identidade. E depois eles passavam ali uma sacolinha para recolher dinheiro de todas as pessoas que estavam ali. Pessoas que visitam estes agentes do diabo, queridos irmãos, que dizem prever o futuro, e ele consegue prever aquilo que ele está fazendo e vai fazer, porque esta pessoa evidentemente não tem a proteção de Deus, e eles saem dali impressionados. Poxa, ele sabe tudo a meu respeito. Saiba, querido ouvinte, o diabo se sujeita a trabalhar para homens e mulheres, mas ele trabalha em troca de suas almas. Ele não trabalha de graça. Os cartomantes, bruxos, terão que devolver a ele centavo por centavo conseguido aqui na terra através da sua ajuda. Os artistas que fizeram pacto com ele por fama e dinheiro terão que devolver tudo. Sua alma é o preço cobrado. Não queira nada daquilo que ele oferece, queridos, porque é amaldiçoado. Já temos muitos relatos de pessoas que serviram o diabo no passado, receberam fortuna deles, ganharam mansões, fazendas, carrões, e ao entregarem as suas vidas a Jesus Cristo como Salvador pessoal, perderam tudo. De fato, já não eram mais cavalos do diabo, ele cobrou, ele buscou o que era seu. Confesso que errei de assistir aquilo que eu compartilhei convosco, mas eu era uma adolescente. Olha, naquela noite não consegui dormir de tanta opressão. Não procure assistir isso, querido. Ouvir previsões quanto ao futuro na televisão. Não leia horóscopo. Não aceite que alguém venha ler a sua mão, a sua sorte. Isto é coisa diabólico e é pecado. Observe o que Deus disse em sua palavra em Deuteronômio 18, 9, 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo
o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Saiba, querido, só Deus é que sabe o futuro. Observe o texto de Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Então observaram que Deus condena esta prática de ocultismo. Voltando a Paulo e Silas, quando estavam na prisão, não estavam cheios de raivas, reclamando que Deus foi injusto para com eles, uma vez que apenas eles libertaram uma jovem de uma possessão demoníaca. Diz a Bíblia que eles louvavam, o louvor liberta. E sabe o que aconteceu naquele exato momento? Observe a leitura. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, e outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 25 ao 26. Encerrando, querido, como está escrito, não te deixarei e nem te abandonarei, desampararei. O louvor libertou a irmã pesquisadora no fundo daquela caverna. O louvor libertou Paulo e Silas, derrubando as paredes daquela prisão, e no outro dia eles saíram livres de qualquer acusação. Deus fez no passado, continua fazendo agora. Os livramentos que tanto almejamos nos aguardam. O profeta Miqueias viveu tempos difíceis, mas pôde dizer com confiança: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. E esperar neste verso corresponde iachade, que é permanecer confiante, é ser paciente. Amém? Confie sempre no Senhor. Ele nos dá segurança. Confia que Deus está com você até no fundo de uma caverna de gelo puro, se for preciso. Queridos, vamos falar com Deus. Pai amado, a tua palavra é realmente impactante. Ela transforma a vida. Ela nos dá ânimo, forças para viver neste mundo mal, nos ajuda na nossa caminhada terrena e nos mostra o caminho sobre modo excelente, o caminho que leva ao céu. E também nos deixa, Senhor, longe das coisas, Senhor, que leva o homem ao inferno, que é o pecado, os prazeres deste mundo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos instrui, tua palavra tem capacidade de redarguir
A tua palavra, Senhor, tem a capacidade de fortalecer quando estamos com os nossos ânimos abatidos diante das muitas lutas, ó Deus, que passamos. Obrigado porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, como diz a tua bendita palavra. Que o Senhor abençoe estes lares, estas pessoas que acompanham regularmente os ensinos da tua palavra, os estudos bíblicos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço fraterno, que Deus nos conceda outro momento de estarmos juntos.